Olá! Você tem dificuldades com a construção do parágrafo? Sempre erra, sempre apresenta algum problema? Então, presta atenção que esse é o vídeo 1 de uma série sobre problemas no parágrafo. O parágrafo, do desenvolvimento do texto dissertativo ou de outros textos é sempre um momento crucial. Por isso, eu já fiz um vídeo aqui para o canal de Escrever é Praticar, em que eu falo sobre a estrutura do parágrafo dissertativo ou argumentativo. Se você ainda não assistiu, corre lá, assista para você compreender quais são os elementos fundamentais desse momento tão importante do texto. Bom, os problemas que eu vou falar para você aqui na construção do parágrafo, eles fazem parte de um material exclusivo para os alunos do Escrever a Praticar, de 8 problemas que podem acometer o parágrafo. Desses 8, eu selecionei 3, porque eu considero os mais recorrentes nos textos, porque dentre todos os textos que a gente recebe do Escrever a Praticar para orientar os alunos, estes são os mais recorrentes. Então, eu vou apresentar para vocês aqui. Então, antes de falar do problema, vamos relembrar como é um parágrafo completo, Um parágrafo com todos os seus elementos essenciais, sem problema algum. Então, acompanha aí. Então, o tema desse parágrafo é água, um elemento essencial. E a tese que ele vai discutir é que o aumento do desmatamento prejudica a incidência de chuvas e abastecimento de água. Então, o parágrafo completo ficou assim. O aumento do desmatamento da floresta amazônica afeta o controle do clima de todo o país. Ela tem umidade próxima de 80% e seu clima equatorial contribui para a formação dos rios voadores, responsáveis pela regulação do regime de chuvas nos estados do Centro-Oeste, Sul e Sudeste do Brasil, e pelo fortalecimento das reservas de água nessas regiões. No entanto, o exorbitante índice de desmate, o qual bateu recorde em 2019, segundo o INPE, a irregularidade pluviométrica tem sido constante, gerando desabastecimento do líquido em grandes cidades como São Paulo em 2014 a 2016 e Brasília em 2017. Isso retrata bem a relação direta entre a preservação da floresta e a vida nos grandes centros urbanos, de modo que o prejuízo insistente àquela afeta o acesso a um elemento básico para a existência destes. Percebeu como o parágrafo está dividido em cores, cada período? Então, o primeiro deles é o tópico frasal. É a ideia central do parágrafo, ele que direciona qual é o assunto daquele momento, porque o parágrafo é um mini texto, Ele tem uma ideia central, que é o tópico. Na sequência, a gente tem um desenvolvimento, uma explicação, um detalhamento desse tópico frasal, do assunto que ele compreende. Não precisa ser tão longo, mas é importante que você comece explicando o significado dele. Na sequência, em azul, tem o argumento, a informação utilizada para justificar, para fundamentar o tópico frasal. Ele é o elemento mais importante do parágrafo, porque é a defesa realmente do ponto de vista. E no final, em lilás, a gente tem aí a finalização do parágrafo, O encerramento da discussão sobre esse tópico frasal. Então, eu dividi em 4 períodos para ficar mais visual, mas pode ter 3 períodos o seu parágrafo sem problema algum. O importante é que tenha esses elementos: tópico frasal, discussão, argumento e finalização. Então, o primeiro problema que a gente vai ver é um parágrafo que está sem argumento. Um parágrafo sem argumento é a discussão de uma ideia sem a defesa realmente dela. Lembrando que a argumentação é a estratégia utilizada para comprovar o seu ponto de vista, e essas informações elas fazem parte do seu conhecimento de mundo. Você precisa demonstrar para o corretor que você compreende aquela ideia, tem um senso crítico sobre ela e conhece referências do mundo, da vida, para comprová-la. Então vamos ver como é que fica o parágrafo quando ele tem um problema de falta de argumentos. O aumento do desmatamento da floresta amazônica afeta o controle do clima de todo o país, pois a sua umidade elevada ajuda na formação das nuvens de chuva. No entanto, como o desmatamento tem sido crescente, o nível de chuva tem sido menor ano a ano.
Isso retrata bem a relação direta entre a preservação da floresta e a vida nos grandes centros urbanos, de modo que o prejuízo insistente àquela afeta o acesso a um elemento básico para a existência destes. Deu para perceber que o parágrafo ficou bem menor, mais enxuto, né? Então, o que não mudou foi o tópico frasal e foi a finalização do parágrafo. Mas perceba que ali na descrição, no momento de desenvolvimento, né, do tópico frasal, foi retirado ideias muito importantes. Quer ver? No primeiro, a gente tinha falado sobre a umidade, né, próxima a 80%, apresentou conhecimento geográfico sobre clima equatorial, a formação de rios voadores, que é um conceito bem importante, né, e localizou as regiões do Brasil em que ela interfere, né, Centro-Oeste, Sul e Sudeste. Perceba que não tem um grande detalhamento, são informações do seu conhecimento escolar, mas que fazem toda a diferença para mostrar que você conhece o assunto, né? No parágrafo com o problema, como é que ficou? Pois sua umidade elevada ajuda na formação das nuvens de chuva. Perceba que se tivesse colocado na formação de rios voadores, já daria alguma pista do seu conhecimento de mundo, mas não teve nada. Na sequência, o momento em que deveria ter o argumento, não tem nada também. Olha só, no primeiro parágrafo, a gente tinha o exorbitante índice de desmate, falando do ano de 2019, que teve um número elevado, né, que bateu o recorde. Depois, segundo o INPE, que é uma autoridade no assunto, e ainda apresentou exemplos de São Paulo e Brasília. Já no parágrafo com o problema, o que tem? No entanto, como o desmatamento tem sido crescente, o nível de chuva tem sido menor ano a ano. Então, como que você comprova para o seu leitor o crescimento do desmatamento? Ano a ano. Essa é a informação que você precisa justificar. Apresentar de onde você tirou essa ideia de que o desmatamento não para de crescer, né? Como é que você tem tanta certeza que isso acontece ano a ano? É aí que tem que ter o argumento para comprovar a sua ideia. Perceba como o parágrafo fica organizado, fica coerente, mas fica frágil. Falta o coração, né, da argumentação. Deu para perceber, então, como a falta da argumentação é muito importante e prejudica a construção do parágrafo? Bom, se eu te ajudei com esse vídeo, então deixe o seu like aqui. E lembre-se que no próximo vídeo eu vou falar sobre um outro problema que também pode acontecer no parágrafo do desenvolvimento e prejudicar muito a sua avaliação. Te espero no próximo vídeo, hein? Tchau!